Aqui no Brasil, a gente segue olhando para a decisão do Banco Central de liquidar a REAG, citando grave violação às normas do sistema financeiro, inclusive são graves violações. Caso que vem na esteira aí do escândalo do Banco Master, a gente vai conversar agora com o nosso colunista Tony Volpon. Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez, Tony, aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Tony, quero muito te ouvir sobre esse cenário agora, REAG. O quanto que isso pode preocupar até com relação à credibilidade do mercado financeiro, com relação ao sistema financeiro nacional, agora REAG também liquidada. A REAG representa aparentemente 0,001% dos ativos do sistema financeiro nacional. Então, um tanto quanto, da mesma maneira que o Banco Master também não era sistematicamente importante, a REAG também não a é. Né? O que torna isso notícia do dia, é exatamente as ligações que ela tinha em relação ao carbono oculto, né? A possibilidade que facções estavam usando o sistema financeiro para lavar e eventualmente investir ganhos nas suas atividades ilícitas, e aí o Banco Master, né? A questão do Banco Master e a utilização dos fundos da REAG para basicamente criar operações fictícias, né, que não existem, não tem valor econômico nenhum, né, para, de novo, desviar recursos fora do banco para terceiros. Então, a mesma pergunta, acho que a única pergunta relevante, enfim, por que que demorou tanto, né? Porque, né, de novo, isso não é exatamente novidade, né? Mas eu acho que até essa questão do TCU, né, o que acabou acontecendo com o TCU, né, revela que o Banco Central, apesar de, né, o Banco Central ter que agir de maneira tempestiva nessas questões, tem que agir com muito cuidado, né, muita prova, tudo muito bem documentado, porque senão vem alguém em cima. Né, e talvez isso explica essa demora que, né, para o senso comum, pelo menos, né, não parece ter muito sentido. Entender se na sua avaliação faz sentido o Banco Central fechar o cerco ainda mais com relação a essas instituições, agora que a gente viu o cenário do Master, também REAG, apesar que REAG não significa realmente um grande impacto para o mercado financeiro. Não, eu acho que tem que fechar todo esse cerco, né? Onde há operações fictícias fraudulentas, tem que acabar. Não, não tem por que não fazer, né? A credibilidade do sistema advém muito dos reguladores daquele sistema financeiro. Né? Então, na medida que o Banco Central, né, age de maneira tempestiva, correta e dentro de todas as suas normas, né, observando todas as normas e leis, é isso que dá credibilidade ao sistema como um todo, é isso que permite um investidor estrangeiro, de repente, dizer: eu não tenho problema em investir no Brasil ou ativos brasileiros, porque eu sei que tem um regulador competente e técnico que está, né, sempre de olho no mercado e tem a capacidade, quando necessário, de fazer essas intervenções. Você até acha necessário, por exemplo, talvez alguma mudança no arcabouço regulatório, talvez algum movimento talvez de prevenção, detecção precoce para evitar casos como esse? Esses, no caso. Eu não sou especialista em regulação bancária, para ser muito honesto, então eu não sei exatamente onde mexer. Eu acho que, agora falando um pouquinho extempore, eu acho que o BC deveria, né, de fato, e eu sei que é um processo contínuo, né, de aprimorar, né, regras e procedimentos, né, mas parece que tanto no caso do REAG como no caso do Banco Master, a minha percepção é que o BC poderia ter agido mais rapidamente. Então, eu acho que eu acho que a não reação, né, mais tempestiva deve ter algo a ver com esses processos e sua complexidade e a necessidade de, né, de novo, de observar o ritmo e o rito do processo. E que talvez isso gere uma burocracia que retarda essas intervenções. Né? No sentido que isso é verdade, talvez valha a pena para o BC realmente refazer uma reflexão interna e ver o que pode ser, né, mudado em termos desses processos para agir de uma maneira mais tempestiva, porque a gente sabe
Sempre tem um trade-off, né? Se eu agir muito rapidamente, eu posso cometer um erro, né? A possibilidade de cometer um erro vai aumentar se você fica pulando em qualquer indício. Então, você não quer fazer isso também, né? Isso também minaria a credibilidade do regulador. Então, o regulador tem esse trade-off entre, né, agir de uma maneira tempestiva, mais tempestiva possível, e ter todos os elementos para ter certeza que que essa intervenção de fato faça sentido, né? Em termos de questões de liquidez e solvência, etc. e tal. Pode ser que o BC talvez, né, poderia agir de uma maneira mais tempestiva, mas, de novo, né, tem que agir, né, dentro de um rito bastante coerente e bastante estrito para não cometer erros. Tony, como é que você enxerga a questão, olhando especificamente para a questão de credibilidade do sistema e olhando para os investidores? O quanto que os investidores precisam se preocupar? Você falava que a questão de credibilidade tem diretamente a ver com quem fiscaliza isso, no caso, né? Como é que você enxerga esse cenário e o quanto que os investidores precisam estar preocupados neste momento diante desse cenário aí de liquidações consecutivas? Meus contatos com investidores, inclusive aqui nos Estados Unidos, é que está todo mundo entendendo a situação e todo mundo elogiando a atuação do Banco Central, né? Eu acho que assustou o mercado, levantou algumas dúvidas e gerou algumas conversas aqui nos Estados Unidos foi a questão do TCU, né? TCU não é, vamos dizer, uma instituição bem conhecida aqui fora e não há, pelo menos nos Estados Unidos, uma instituição feita o TCU, né? Então, quando o TCU entrou em campo, muitos investidores aqui não entenderam o que é isso, né? O que é essa tal TCU? What is this? Né? E aí você tinha que explicar o que era TCU e aí explicar o que estava acontecendo, né? Era mais fácil explicar o que era TCU do que estava acontecendo, porque o que acabou acontecendo não fazia muito sentido. Isso sim gerou dúvidas, porque parecia que haveria, né, estava havendo uma ingerência política no trabalho do Banco Central, né, que deveria ser, de novo, um trabalho puramente técnico e nunca politizado, tá? Agora teve esse recuo, enfim, né, não vamos reviver toda essa questão, né? Mas isso sim, se tivesse ido em frente como foi, né, primeiro, vamos dizer, colocado, né, pelo relator do TCU, eu acho que isso teria tido um efeito negativo na percepção da credibilidade da regulação bancária e financeira no Brasil por parte de investidores estrangeiros. Tony, até aproveito para te perguntar, porque no começo dessa semana a gente teve uma reunião importante entre os presidentes das duas instituições, Gabriel Galípolo e Vital do Rego, presidente do TCU, e eles conversaram e chegaram à conclusão, diante dessa reunião no começo da semana, de que aconteceria, no fim, uma fiscalização por parte do TCU no Banco Central, mas uma fiscalização exclusivamente técnica. Diante do cenário que a gente estava vendo nas últimas semanas, foi um resultado que fez sentido na sua avaliação, esse desdobramento aí de acontecer uma fiscalização para confirmar o que o BC já vinha falando? Eu já comentei, né? Agora vão fazer uma fiscalização cujo resultado já foi pré-anunciado, né? Então é um pouquinho para inglês ver, né? Eu acho que foi uma maneira, vamos dizer, diplomática do TCU recuar frente à oposição, né? Que todos os agentes econômicos, enfim, imprensa, todo o mercado financeiro, né, viu aquilo como sendo um absurdo que, de novo, poderia ter abalado, né, se fosse de fato carregado até seu término, poderia ter abalado a confiança na regulação do mercado bancário e financeiro brasileiro, né? Então, eu acho que foi uma maneira de todo mundo recuar sem aparecer muito ridículo, né? Então tudo bem, tá? Quer dizer, agora a gente sabe que não vai ter, como foi, né, comentado, uma possível reversão da intervenção, enfim, né, que teria sido o absurdo em cima do o absurdo ao quadrado, né? Mas então acho que foi uma maneira diplomática de, né, né, como se diz em inglês, losing face, né? Não sair envergonhado. Então tudo bem, deixa rolar. Eu só espero que, de novo, né, que isso não vire, né, vamos dizer, um procedimento corriqueiro, que toda vez que há uma intervenção no mercado financeiro de algum tipo, que o TCU vai se meter nisso. Muito bem, Tony Volpon, nosso colunista aqui do Money. Obrigada mais uma vez, viu? Bom restinho de semana para você por aí. Tá bom, tchau.